Olá, boa noite. Eu sou Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje, o Poder em Foco recebe o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Mineiro de Três Corações, ele foi indicado ao STJ pela Ordem dos Advogados do Brasil e nomeado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ministro João Otávio de Noronha, boa noite, muito obrigado por estar aqui no estúdio do SBT. Boa noite, o prazer é meu de estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre as atualidades jurídicas do país. Ministro, um relatório recente do Conselho Nacional de Justiça indicou que há 48 obras paralisadas por conta de processos judiciais, representando cerca de 149 bilhões de reais. O que pode ser feito para melhorar essa situação? Nós precisamos julgar rápido os processos. O mais triste é que essas obras param por liminares que duram um tempo muito grande para serem julgadas. Então nós precisamos diminuir a interferência do Poder Judiciário, ela se limitar aos casos extremamente necessários, em que viabilize a concorrência, que inviabilize os princípios da moralidade, mas é preciso parar de suspender preventivamente sem que tenha dados concretos. Como é que faz para os juízes incorporarem essa cultura? Porque eles são independentes. São, sem dúvida, mas nós temos os tribunais para o presidente para suspender, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal Regional Federal, o presidente do STJ, tem suspendido uma série de decisões que paralisam obras. A história me mostra, a história está nos mostrando que obra paralisada, às vezes por subfaturamento, quando são autorizadas a continuar, tem um preço muito maior que aquele que se alegou superfaturamento. Então é preciso entender que se há superfaturamento, apure, compense no pagamento, acerte o preço, mas não paralise as obras. Eu acho que o Brasil está parando em termos de obra pública por excesso de liminares judiciais. Ministro, o senhor está há cerca já de um ano no comando aí do Superior Tribunal de Justiça. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal ficou muito conhecido, parece que todos os brasileiros já sabem o nome dos ministros, etc. Como é que o senhor explicaria para um cidadão brasileiro o papel do STJ? Como que o STJ atua e para que o STJ serve na sociedade brasileira? A gente precisa voltar à Constituição de 88. Até a Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal existia um papel muito semelhante à Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela julgava tanto os recursos em que o fundamento era de natureza constitucional, como os recursos cujo fundamento era de natureza infraconstitucional. Quando eu falo infraconstitucional, estou falando das leis federais. Sim. Okay? Então, numa corte concentrava-se tudo. Mas há uma diferença muito grande entre o sistema jurídico brasileiro e o sistema jurídico americano. Os estados, a Federação Americana dá uma grande autonomia legislativa aos estados. E como a legislação, em grande parte, é estadual, as questões estaduais, da legislação estadual não são levadas à apreciação da Corte Suprema. No Brasil, o contrário. Nós temos 99% da legislação no âmbito federal. É lógico que o Supremo Tribunal Federal não daria conta de exercer o controle. Que fez a Constituição de 88? Criou o Superior Tribunal de Justiça, tirando essa função que era do Supremo, passando para esse novo tribunal que nasce com a Constituição de 88 e é instalado em 1989. Então, toda a questão cuja fundamentação é legal, e aí legal estou dizendo não constitucional, exceto trabalhista, é levada a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. Tem algum caso recente neste ano que o senhor está comandando o STJ, que o senhor se recorda que é muito próximo do cidadão, uma questão candente ali para o cidadão comum, para o brasileiro comum? Nós tivemos muitas questões na área no direito do consumidor. Algum caso específico que o senhor citaria? Não, agora eu não me lembro de um caso específico, foram várias. O STJ construiu uma interpretação muito eficaz e muito elogiada em matéria de relação de consumo no Brasil.
E hoje nós temos o Superior Tribunal de Justiça traçando praticamente as regras nas relações de consumo decorrente de saúde. Nós falamos muito abertamente, em grande intensidade, da judicialização da saúde. Nós temos problemas de seguro. Nós julgamos, por exemplo, as questões de indenizações decorrentes de erro médico. E isso é muito farta a jurisprudência do CCJ, tem grande quantidade. Tem algumas decisões que a gente tem acompanhado em que a Justiça tem concedido a quem reclama o direito de ter um determinado tratamento específico, o acesso a um remédio muito caro e que o plano de saúde não dava cobertura. Essas decisões, no seu entender, têm sido as mais corretas? O papel do STJ é concretizar o princípio legal. Mas nós não podemos desprezar o contrato, não podemos. Se a cláusula é abusiva, é natural que nós venhamos anulá-la e determinar que se preste o serviço ou assistência ao usuário. Mas se não não cabe ao STJ, por meio das suas decisões, formular ou instituir políticas públicas, e muito menos política pública de saúde. Porque é um caso muito dramático esse. Muitas vezes pessoas que estão fragilizadas por conta de uma enfermidade e buscam num tratamento novo, ainda nem até comprovado, mas muito caro, ou um novo medicamento, e há decisões da Justiça concedendo isso a essas pessoas. Daí, nesse caso, o senhor acha que talvez a Justiça deveria refletir mais ou não? Muito, deveria refletir muito. Quem tem que decidir isso é o Estado, isso é política de governo. Mas como que um juiz vai reagir numa pessoa que está ali próxima até de morrer e diz que precisa de um determinado remédio? A Justiça, em geral, muitas vezes eu vejo que tem concedido. O senhor acha que têm sido precipitadas essas decisões? Não, isso depende muito do caso concreto. Há aquele caso que é inevitável, o juiz faz o que qualquer ser humano fazia. Eu não quero ser o responsável por essa perda de vida. Claro. Então, acontece. Mas, observa, isso é uma decisão rara, esporádica. Nós não podemos fazer disso uma regra. Hoje, há um grupo de trabalho em que temos membros do Ministério Público, da Justiça, do Governo, estabelecendo regras para a concessão dessas liminares. Porque hoje o juiz está melhor informado, e agora nós estamos correndo no Brasil, orientando o juiz sobre essa questão, melhor informado do que é um tratamento experimental, por que ele não pode ser concedido. Então, o que faltava ao juiz era informação. E essa informação agora começou a chegar, e chegar com um trabalho muito forte do Conselho Nacional de Justiça. Criou um grupo para estudar a política de saúde, ou seja, a política de saúde dentro do judiciário. Com isso está se diminuindo essa interferência do judiciário. No ano de 2018, eu estou dando uma olhada aqui, o STJ julgou 511 mil processos. É um número enorme. Neste ano de 2019, o balanço preliminar indica que haverá mais ou menos casos. Um número muito próximo, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. É um número enorme de casos. Como é que se explica esse volume todo? O Brasil precisa rever urgentemente o seu sistema recursal. A quantidade de recursos que são levados ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal, nenhum país do mundo ocorre. Nenhum país do mundo ocorre uma quantidade tão grande. Então nós precisamos de disciplina. Nós falamos de morosidade da justiça. Está aí a causa. Todo mundo pode chegar no STJ, todo mundo pode chegar no STF, no Supremo Tribunal Federal. Isso não acontece na Europa, não acontece nos Estados Unidos. As causas que devem ser julgadas pelos tribunais superiores são aquelas que transcendem o interesse individual para ter uma repercussão econômica, uma repercussão social, ou seja, que interessa a toda a sociedade. Não é a justiça do caso concreto. A justiça do caso concreto, em todos os países europeus e até nos Estados Unidos, morre na instância ordinária. Instância ordinária é o primeiro grau e o segundo grau. Por isso se fala... Que é onde se apresenta a prova, se analisa provas. O Superior Tribunal de Justiça não faz a justiça dos casos concretos porque ele não pode analisar a prova. É lá embaixo. É lá embaixo. Ele só valoriza a tese. Ou seja, ele olha se a subsunção do fato à norma, ou seja, o juiz enquadrou esses fatos
na lei, interpretou a lei corretamente. Esse é o controle que faz o STJ em matéria de lei e é o controle que o Supremo faz em matéria de Constituição. Quer dizer, nós precisamos parar no Brasil e examinar esse sistema recursal. Isso daí nos remete a essa discussão toda no ano de 2019 a respeito de poder executar a pena após a condenação em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal tomou a decisão, disse que não, que é necessário o trânsito em julgado. O Congresso, ao longo aqui de 2019, está tentando fazer algumas medidas, vão talvez prosperar em 2020. Qual é a sua opinião? O que pode ser feito para talvez executar sentenças após a segunda instância? Mudar a Constituição ou o Código de Processo Penal? Aí cabe uma observação primeiro. Nós estamos discutindo o acessório. Por quê? Nós estamos mascarando. Na realidade, se a sentença vai ser julgada vai ser executada após o julgamento de primeiro grau transjulgado, é uma discussão para mim supérflua, porque na realidade a causa da demora não é o trânsito julgado antes do é a demora no julgamento do processo. Nós temos que acabar com a morosidade no processo, da duração do processo. Aí é mudar o Código de Processo Penal. Tem que mudar o Código de Processo Penal, tem que mudar o Código de Processo Civil, nós temos que mudar o sistema recursal. Se a duração do processo fosse razoável, como promete a Constituição, que fala todos têm direito a uma duração razoável do processo, nós não estaríamos discutindo se vai ser executada antes ou depois do trânsito. Tem algum dispositivo que o senhor sugere que possa ser mudado de maneira muito singela, muito fácil de o público entender para melhorar isso? Eu acabei de dizer das razões apresentadas no tribunal que o processo baixa. Então, eu acho que nós podemos simplificar todo o processo recursal. E acredito que, simplificando o processo recursal, nós vamos ter menores hipóteses de nulidades, que retardam muito o processo. Então, agora eu respondo a sua pergunta. A Constituição pode mudar? A Constituição pode ser alterada? Se entendido que a execução se faz após o transjulgado como um direito fundamental, não pode ser alterado. Não adianta alterar o Código de Processo Penal, não tem como modificar a Constituição. Se entender que o que se assegura é um devido processo e que o princípio da inocência não constitui um direito fundamental, o que não me parece razoável, vamos ter que aguardar o trânsito em julgado. Claro. Mas eu acredito que a gente acabaria com toda essa discussão se a gente tivesse coragem, no Brasil, de pôr o dedo na ferida. Vamos simplificar o sistema recursal. E, de outro lado, a justiça precisa também se reestruturar. Eu acredito que é hora de uma profunda reforma na estrutura do judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro está moroso, está se modernizando em termos de tecnologia, mas os sistemas de julgamento ainda são lentos. Agora temos os julgamentos virtuais, o que tende a acelerar. Mas se mantida essa estrutura recursal, e se os tribunais não avançarem no sistema de julgar mais rápido, e o que é julgar mais rápido? É simplificar também a decisão. As decisões judiciais não podem ser sede para se escrever artigos jurídicos. As decisões judiciais têm que se limitar a decidir o caso posto em julgamento. E só isso. Tem uma medida que foi sugerida até pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o Congresso tem analisado, está evoluindo ali dentro, não deve ser aprovada antes de meados de 2020. Dizer no Código de Processo Penal, fazendo uma alteração, que após a condenação em segunda instância, o réu condenado poderia, quer dizer, estaria já obrigado a cumprir a sentença. E isso sem prejuízo de ele poder recorrer a instâncias superiores. Essa é uma boa medida? O problema é que você está dizendo, nós vamos mudar o Código de Processo Penal, mas a razão do trânsito julgado, segundo o julgamento do Supremo, é constitucional. Então, você tem que mexer na Constituição. Eu acho que aí ela vai ser inócua. Não é a lei que pauta a Constituição, é a Constituição que pauta a lei. Nesse caso... Inócua, manifestamente não. Eu volto a dizer, vamos ter coragem de mexer nas estruturas, reformar o Código Penal, o Código de Processo Penal, acelerar o julgamento, mexer com coragem no judiciário,
A emenda 45 ela criou apenas o CNJ, ela não mexeu profundamente no judiciário. Nós precisamos mexer no judiciário. Agora, eu estou entendendo pelo que o senhor diz que o senhor, enfim, de acordo com o que decidiu o Supremo sobre o trânsito em julgado, acha que essa é uma decisão definitiva, não tem como ser alterada, nem mexendo na Constituição. Eu acredito que não, até porque eu a tenho como cláusula pétrea. Ou seja, tem que passar pela primeira, pela segunda, pela terceira e talvez até pela quarta, chegando ao Supremo. E qual é a sua... Não tem quarta, né? Claro. Não tem, até porque o STJ não é uma instância recursal ordinária. Só em casos excepcionais deveriam chegar lá. O que nós precisamos resolver é isso. O que vai ser julgado no STJ? Porque na medida que você limita as questões, você acelera o processo. De outro lado, nós precisamos confiar um pouco mais na primeira e segunda instância. Nós colocamos que tudo deve passar pela STJ, como se a primeira e segunda instância fossem errar sempre. E nem sempre a melhor decisão é a última, nem sempre a melhor é do Supremo ou é do STJ. Às vezes a melhor está no tribunal ou está no juiz de primeiro grau. Então, não há decisão que satisfaça ninguém, todas as partes. Sempre alguém sai insatisfeito do processo, quem perde. Nunca vi alguém perder e sair satisfeito. Então, o que a gente precisa resolver isso, e com coragem, é mexer na estrutura do sistema recursal e na estrutura dos tribunais. Mas quando o senhor fala que é possível, por meio da mudança no Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal decidiu que pode subir para o STJ, não haverá também alguém que vá ao Supremo questionar e dizer, olha, estão me cerceando um direito de recorrer e eu quero recorrer? O direito de recorrer é o recurso de apelação. Para os tribunais superiores, a Constituição limita o recurso a uma possível violação da lei federal. Se o STJ diz que não tem, não sobe. Entendi. Então, a Constituição limita. O recurso para o Superior Tribunal de Justiça, como para o Supremo Tribunal, não é um recurso aberto, recorre quem quer. Recorre quem consegue demonstrar a violação. Agora, isso eu me dou uma informação, 95% dos casos que batem a porta do STJ são mantidos. São mantidos. Não, e mais, uma quantidade grande não é sequer conhecido o recurso porque não cabível. Entendi. Deixa eu perguntar para o senhor algo que sempre se fala. O senhor ocupou o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Qual é a sua avaliação sobre o tratamento e o ritmo da apuração que são dados às denúncias que são protocoladas contra integrantes do Judiciário? No meu tempo era muito rápido. Agora, observe bem, nós temos um julgamento administrativo, nós temos um procedimento administrativo que tem que assegurar ao juiz também a ampla defesa. E que culmina com uma pena de aposentadoria, pode culminar com várias penas, a mais grave, a aposentadoria compulsória, que ao contrário do que as pessoas pensam, não é um favor, não é nenhum privilégio, porque a aposentadoria compulsória vai desencadear agora um processo penal ou civil para a perda da aposentadoria. E por que o CNJ não pode demitir? Porque no Brasil, na Espanha, na França, na Inglaterra, vige o princípio da vitaliciedade do magistrado. É uma garantia que não dá à pessoa, mas dá ao jurisdicionado como um todo. Um juiz precisa ter garantias para poder julgar. Imagine você não ter juiz garantia ameaçado de demissão. Então, o que é essa prerrogativa que existe, essas prerrogativas que tem na Constituição, não é em homenagem à pessoa do juiz, mas dos jurisdicionados, para que se assegure ao jurisdicionado aquele que vai ao juiz ter certeza. Juiz isento, um juiz com determinação. Mas o que pode ser melhorado nisso tudo? Não, mas os processos do CNJ não têm demorado. Não tem demorado. O que não tem é que todo mundo, uma coisa é o que se alega, o que sai na imprensa, e outra é o que se prova nos autos. Entendi. E eu tive vários casos, nós tivemos alguns casos de aposentadoria compulsória, um número que eu acho até alto em se tratando de magistratura. Mais ou menos quantos? No meu tempo nós tivemos uns 7, 8. Você fala, mas só isso em 16? Mas nós estamos falando de juízes. Okay? Nós estamos falando de juízes. Aí o pessoal, não, mas tem muito pouco caso no CNJ. Mas se tivesse muito, a estrutura está toda viciada. Então, é muito bom que tenha pouco. E
uma crítica que a gente ouve, o senhor mencionou, a pena máxima é o afastamento, o desligamento do juiz, a aposentadoria compulsória, e só depois abre-se um processo para ver se ele perde os proventos, perde o valor da aposentadoria. Tem alguma forma, por meio de lei, que pudesse ser emendada, ou a Constituição, em que quando ele já é afastado, já fica sem receber a aposentadoria ou não? Não. Observe bem, não é só depois. Nós temos casos que o afastamento vem já com a abertura. Quando há abertura de um processo penal, você pode afastá-lo no processo penal. Agora, o presidente de um determinado tribunal foi afastado das funções. Justo. Ok? Então ele vai ser afastado. Perder o vencimento agora é uma precipitação. Ele tem que sustentar. Ele não pode advogar, ele não pode fazer outro trabalho. Então vamos apurar primeiro o custo para a sociedade. É menor pagar e ter uma decisão justa do que não pagar e precipitar. Mas é possível já, em alguns casos, também já limitar o pagamento da aposentadoria ou isso não? Só com a decisão transitada em julgado. Entendi. Senão acabou a garantia constitucional da vitaliciedade. Entendi. Tá certo. E não é só isso no Brasil, é no mundo inteiro, assim, em todas as nações democráticas. Entendi. A garantia está ali, está escrita na Constituição, que ele só perde o cargo mediante sentença transitada em julgado. O que cabe é o judiciário não demorar com o processo. É que eu falo, nós precisamos... Eu acredito que o CNJ, a gente vai precisar fazer uma reforma na Constituição daqui a pouco, ou esclarecer qual é o papel do CNJ, que é o Conselho da Justiça Federal. Eu acredito que o Conselho da Justiça Federal deveria ficar encarregado da justiça, soberano com a Justiça Federal. E o CNJ com os tribunais estaduais, para que fosse mais eficaz, a fiscalização funcionasse melhor. Ministro, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e o Poder em Foco volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria com o jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto o presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Ministro, a gente estava falando antes do intervalo sobre juízes, contestação a magistrados. Um juiz pode livremente se manifestar nas redes sociais? Não pode, é evidente que não. O juiz requer discrição. Todo mundo que opta pela carreira na magistratura sabe que vai sofrer limitações. Então, há um provimento CNJ, baixado num tempo em que eu era corregedor, regulamentando exatamente isso. E um dos conteúdos desse provimento é exatamente o juiz não pode fazer manifestações políticas. Como que eu vou confiar num juiz amanhã como candidato? Um juiz que vai julgar o meu registro como candidato se ele manifestou politicamente neste ou naquele sentido. O juiz requer discrição. Quem opta pela carreira de magistrado sabe que será um homem público e tem limitações. Isso está valendo. Está valendo. Essa decisão foi impugnada junto ao Supremo Tribunal Federal, esse provimento, e o Supremo confirmou, a relatoria do ministro Barroso confirmou a legalidade e a constitucionalidade dessa decisão do Conselho Nacional de Justiça. Há muitas nuances aí sobre manifestações públicas de um juiz. Vou citar um caso que é muito conhecido, porque está nas redes sociais, o juiz Bretas, do Rio de Janeiro, que cuida da Lava Jato, ele tem uma presença muito constante nas redes sociais. Vai à academia de ginástica, faz exercícios, coloca fotos, e é uma presença muito forte. Esse tipo de comportamento é ok? Eu não acho que é uma presença forte, eu acho que é uma presença exibicionista. Eu lamento que um juiz tenha esse tipo de comportamento. Isso gera desconfiança. Eu acho que o Bretas, como juiz, bom juiz que é, ao julgar os casos penais, deveria ser mais recatado, ele deveria transmitir mais confiança no seu comportamento. Eu não vou aplaudir esse tipo de comportamento. Não acho que um juiz deva ficar participando desse tipo de conduta, de exibicionismo. O juiz tem que partar pela discrição. Por isso, o CNJ regulou a conduta do Mas o juiz Bretas, nesse caso, infringe a norma que está em vigor hoje? Quem gosta de um juiz exibicionista? Eu pergunto.
Não, mas eu é que pergunto para o senhor. No campo ético, pode estar infringindo? Eu acho que pode estar infringindo. Cabe agora o CNJ apreciar. Eu não acho correto esse tipo de conduta. Aliás, nós precisamos estar mais do que em academia, a gente tem que estar mais em congresso, debatendo, conversando com a sociedade, discutindo as necessidades que o judiciário tem. O juiz precisa, e nós temos hoje as escolas de magistratura, voltarem a frequentar com mais intensidade as escolas de magistratura para se modernizarem, para saber o que está acontecendo no mundo. Eu acredito que o juiz precisa de muita discrição para exercer bem o seu mistério, a sua profissão. Obviamente, no caso do juiz Bretas, que citamos aqui, só se o CNJ for provocado, é claro que vai analisar o caso, né? Normalmente, sim. Entendi. Ainda falando de juízes, como eles atuam, um caso muito rumoroso em 2019 foi o da que ficou conhecida como Vaza Jato. Muitas conversas em aplicativo de celular de integrantes da força-tarefa da Lava Jato foram hackeados, né, foram captados de maneira ilegal e depois divulgados. Procuradores da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro, que cuidava da Lava Jato. O senhor tomou conhecimento do conteúdo desses diálogos, certamente porque saíram na imprensa. Qual é a sua avaliação sobre isso? Bom, esse caso está sob julgamento, né? Eu só lamento que isso tenha acontecido. Lamento que tenha acontecido o diálogo, que nós acabamos tomando conhecimento pela imprensa. Lamento que tenha vazado num site, né? É uma ilegalidade atrás da outra. Isso não é bom para a ordem jurídica. Eu lamento profundamente tudo isso. E o Supremo agora vai decidir até onde isso contaminou ou não o julgamento. Portanto, eu não quero manifestar exatamente, porque essa questão está sob julgamento. Claro. Existe uma tese que uma prova ilegal, ela não pode ser usada, mas quando ela é, ainda que ilegal, e citada por alguém que está se defendendo, alguns operadores do direito acham que a prova, ainda que ilegal, se for para ser usada na defesa de alguém, ela é legítima. Qual é o seu juízo sobre isso? Mas a prova ilegal só é vedada para punir o réu, para abrir ação penal. Entendi. Aí é uma questão de proteção dos direitos individuais. Mas eu coloco a seguinte pergunta. A prova é ilegal, mas é manifesta no sentido de provar a inocência. Vamos desprezá-la? Ou seja... Então, em benefício do réu, ela pode ser usada. Agora, vai ser analisado no caso concreto. Claro. No caso concreto. Então, o que se não permite é um manejo da prova ilegal para condenar o réu pela abrição penal. Isso é coisa de país ditatorial, de país comunista, não de país democrático. O senhor também já foi alvo de hackers no seu celular? Estou enganado ou aconteceu isso mesmo? Como é que foi? Fui alvo de hacker pelo mesmo intercept. Mas, como eu dizia e repito, nada a temer. Nada, o que tinha, nada foi revelado, porque não tinha nada que... Até porque eu não uso as redes sociais. Eu não participo de rede social. Eu não manifesto por WhatsApp, que as posições jurídicas. Entendi. O juiz só tem um lugar adequado para falar, uma sede adequada para falar. O processo. É lá, no processo que a gente fala. Ministro, delações premiadas. Esse é um mecanismo relativamente novo, que vem sendo usado de maneira constante. O mecanismo da delação premiada tem sido satisfatório ou precisa ser aperfeiçoado? Eu penso que precisa ser aperfeiçoado. Como? Primeiro, você está vendo determinadas pessoas processadas delatando inconsequentemente. Delatam, a busca e apreensão, a prisão preventiva, depois não tem uma prova sequer. Então, nós precisamos dizer até onde a delação premiada pode justificar medidas judiciais constritivas de direito. Um delator que mente na sua delação deveria ser punido por essa mentira apresentada? Mas é evidente. Ele tem direito ao silêncio, não direito à mentira.
Alguém Nem que seja a seu favor? A seu favor, ele tem direito ao silêncio. Não é justo que um cidadão use a delação para praticar crime de calúnia. Imputar outro em crimes que a pessoa não cometeu. O ex-ministro Antônio Palocci fez uma delação muito rumorosa que agora vem sendo questionada. Aparentemente, alguns aspectos não são verdadeiros. Isso ainda está para ser visto. Nesse caso específico, o senhor tomou conhecimento desse caso e tem algum juízo sobre ele? O que eu tenho conhecimento pela imprensa. Pela imprensa denunciou, inclusive, pessoas ligadas ao judiciário que contestam veementemente. Okay? E há uma peculiaridade. Na contestação, a pessoa disse, eu não decidi isso. Foi uma turma. Quer dizer, há contradição entre o que se alega e o que foi julgado. Só para o nosso telespectador ficar ciente, Antônio Palocci, que foi ministro do governo Lula, do governo Dilma, foi preso pela Lava Jato, fez uma delação premiada para a Polícia Federal. Nessa delação, falou muita coisa, entre outras que um caso lá de trás, de 10 anos, chamado Operação Castelo de Areia, que foi anulado, a operação foi anulada pelo STJ, que o STJ teria feito essa anulação mediante um tráfico de influência, pagamento de propina ou coisas do gênero. Não apresentou nenhuma prova disso. Disse que sabia que teria acontecido. Não sabe para onde foi o dinheiro, para qual conta foi. A Polícia Federal aceitou. E a Polícia Federal tomou providências em cima de uma história de ouvir dizer. Nesse caso, o que a Justiça pode fazer? Bom, o habeas corpus é um instrumento hábil para trancar os processos que não têm justa causa. Aí o que vai a Justiça apreciar? Há justa causa, há indício, porque ninguém pode ser investigado sem indício. Ninguém pode ser processado por ouvir dizer. Então, eu não sei, esse caso eu não tenho conhecimento de prova, do que pé está no primeiro grau ainda, ou está ainda em fase de inquérito. Vai passar certamente pela Justiça, e aí, penso que é Justiça Federal, vai passar ainda pelo juiz de primeiro grau, pelo tribunal, deve haver algum controle. Agora, não se pode acusar sem prova. E sem indício. Senão o país vai ser o país das delações inconsequentes. Agora, Isso acaba com o prestígio do Instituto da Delação Premiada. Os órgãos de controle, de investigação, Ministério Público, Polícia Federal, teriam, de alguma forma, de ser compelidos a exigir alguma evidência material concreta nas delações, nesse caso que o senhor está dizendo, ou... Porque, no caso de Antônio Palocci, ele contou muita coisa que ele ouviu dizer sem apresentar nenhuma evidência. Como resolver isso? Bom, portanto, ele ouviu dizer tanto que não teve credibilidade para o Ministério Público. O Ministério Público. Daí foi a Polícia Federal que aceitou. Foi a Polícia Federal que deu credibilidade. Agora, a Polícia Federal errou? Não, eu não sei, porque é difícil manifestar quando você não conhece o caso concreto. Eu não conheço o caso concreto e até por ética não posso falar. Nós estamos falando em tese. Em tese, boatos não justificam, ok? Não podem ser tomados como delação. A lei precisaria ser aperfeiçoada sobre como o agente da lei toma a delação? Não. Quem precisa aperfeiçoar são os tribunais. Os tribunais têm que aperfeiçoar a interpretação. Não precisa mudar a lei. Qual é o papel do Instituto da Delação? Que visa? Então, é razoável delatar sem nenhuma prova, sem nenhum indício. Nós vamos virar um país dos delatores mau caráter. Todo mundo que quer se livrar de uma pena vai começar a delatar. E delatar mentiras. Então, é preciso que não se desprestigie o Instituto da Delação. O Instituto da Delação Premiada é muito bem-vindo, ele é oportuno, ele permitiu o esclarecimento de muitos fatos, permitiu o combate à corrupção no Brasil. Agora, nós não podemos vulgarizar isso, não podemos fazer desse Instituto uma panaceia, um remédio para todos os males. Isso cabe à Justiça, claro, então. Claro, cabe à Justiça, não precisa mudança de lei. Cabe aos tribunais interpretarem adequadamente a lei. Poder em Foco, ministro, vai fazer mais um pequeno intervalo e volta já já.
Poder em Foco está de volta. Este é um programa de entrevistas do SBT e do jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu converso com João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, o Brasil passa por dificuldades econômicas, grande déficit nas contas públicas. O Poder Judiciário pode contribuir como também contendo as suas despesas? Olha, tem contribuído. Eu gostaria de lembrar que os nossos gastos estão congelados desde 2016. Portanto, não tem tido aumento de gasto nenhum. E como que nós podemos contribuir neste momento? Nós precisamos melhorar a eficiência da justiça. Eu tenho esse discurso e tem no Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, eu extingui uma série de órgãos para não contratar novos funcionários, nós redistribuímos, redesenhamos, mediante uma engenharia de estratégia, os trabalhos dentro do Superior Tribunal de Justiça. Então, acabei com um órgão de 400, reduzindo para 170, muitos aposentados, outros foram realocados, onde estava faltando funcionário. Eu estou com uma grande demanda de aposentados e não estamos repondo no Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque nós temos uma PEC, uma PEC que foi aprovada, que congela os gastos o orçamento do Superior Tribunal de Justiça com base em 2016. Portanto, não temos espaço nenhum. Se não temos espaço, nós não vamos ter criatividade na gestão, temos que ter sim. E o que fizemos? Já extinguimos taquigrafia, reduzimos o órgão, a Secretaria de Órgãos Julgadores de 400 para 170, quer dizer, perdemos um monte de funcionários por aposentadoria, quer dizer, deixaram o tribunal e nós não repusemos. Do concurso aberto, limitamos a contratar apenas 50 para a área de tecnologia, aprimorando a tecnologia, com o uso da inteligência artificial, nós estamos conseguindo um grau de eficiência muito maior. Quer dizer, eu acho que agora o desafio é exatamente a gestão. E temos contribuído muito com isso. Agora, a Justiça Federal também, como um todo, está nessa situação. Nós temos um problema sério na Justiça Federal brasileira. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O Tribunal Federal Regional da Federal da Primeira Região jurisdiciona 80% da área territorial brasileira. 14 estados. Tem desembargador que tem 30 mil processos, 35 mil processos, 40 mil processos. É lógico que ele não vai dar conta. Um processo para ser julgado no Tribunal Regional Federal, fora da área penal, mas na área civil, dependendo da Câmara, demora 10, 12, 14 anos. Isso não é razoável. Agora, a criação de um outro Tribunal Regional Federal, o TRF6, como a gente tem acompanhado as discussões, cabe nas contas públicas? Claro que cabe. Do jeito que estão fazendo, cabe. Por quê? Porque nós não estamos aumentando nenhum tostão no orçamento global. O que estamos fazendo? Nós estamos... Olha... No passado, mas não vai aumentar o número de desembargadores, de funcionários? Ao contrário, nós estamos... Uma sede nova, porque vai ter que ter uma sede. Aí é essa informação que a gente precisa dar. Primeiro, nós estamos... No passado se aumentou o número de juízes federais pelo Brasil afora, só que não mexeu no número de desembargadores. Os processos chegaram nos tribunais. Foram julgados mais rápido, todos estão depositados nos tribunais. O que nós propusemos para a criação do Tribunal Regional Federal? Nós estamos convolando cargos de juízes de primeiro grau que não estão ocupados, reduzindo o tamanho do primeiro grau para poder aumentar o segundo grau. Reduzindo por quê? Porque, na realidade, nós estamos com varas ociosas. Com essas varas ociosas, nós estamos extinguindo, não estão preenchendo alguns cargos que seriam do segundo juiz, e cada 4 juízes equivale ao valor de 3 desembargadores. Então, nós estamos convolando vagas, transformando vagas de juiz de primeiro grau em desembargadores. Nós fizemos um desenho de uma secretaria compartilhada. Acabou a secretaria da primeira turma, da segunda turma, é uma secretaria do tribunal. Com isso, nós estamos reduzindo o número de funcionários. O tribunal já nasce todo informatizado. Todo processo eletrônico. Já estamos tomando a providência de digitalizar tudo atualmente. O senhor está dizendo que não vai aumentar o número de funcionários no cômputo geral? No cômputo geral, não. Pelo contrário, vai reduzir o número de juízes. Ainda assim, não vai ter que ter uma sede em outro estado? Não. Por quê? Vai ser em Minas Gerais e nós já também resolvemos esse problema. Nós estamos reorganizando a localização das varas.
nós abrimos espaço... No mesmo edifício? No mesmo edifício para a instalação do tribunal. Foi-nos oferecido prédios pelo governo do Estado e nós não aceitamos exatamente para não termos a despesa adicional. Nós estamos criando um novo modelo de tribunal. A proposta é de que o carro só tenha carro com motorista, o presidente, o vice e o corregedor, porque são cargos administrativos, tem representatividade, o corregedor tem que viajar pelo Estado. Fora daí, os desembargadores não terão mais. Isso no TRF6, no novo? No TRF6. E nos outros, é possível adotar essa medida? Vai ser possível. Nós precisamos primeiro instalar Minas no TRF6, implementarmos todas essas medidas e em tudo que funcionar bem, a gente mudar o modelo. Do que depende a criação do Tribunal Regional Federal 6 da 6ª Região? A aprovação pelo Congresso Nacional. Sim. Já está, o projeto já foi entregue ao presidente da Câmara, já tem um relator designado que está redigindo o seu relatório e a gente acredita que até março está aprovado na Câmara e até abril, maio no Senado, uma vez que não tem nenhum aumento de gasto. Mas, paralelo à criação do Tribunal Regional Federal 6, nós estamos aumentando o número de desembargadores no Rio Grande do Sul, no Rio e São Paulo, também convolando vagas de juiz de primeiro grau, né, de juiz substituto não preenchido em desembargadores, para desafogar os tribunais. Eu não posso deixar de perguntar o seguinte: existe uma percepção em parcela da sociedade que juízes, magistrados, têm salários altos, têm privilégios, andam de carro com motorista. Como é que o senhor responde a essa percepção de parte da sociedade? Bom, primeiro que o juiz de primeiro grau não anda de carro, anda no seu próprio carro, exceto, às vezes, o diretor do foro, que tem um carro de administração. Os desembargadores, cada um tem um carro com um motorista que é um segurança. Então, e nem todos, em São Paulo, nem todos os desembargadores têm carro. Tem um pool, né, na garagem que atende vários. Você acha necessário que tenha ou o pool ou o carro individual? Eu acho que nós já, na modernidade, nós vamos acabar com isso. Carro com motorista para ministro? Não, o que o juiz precisa é de uma segurança. É ilegal que ele precisa de uma segurança. Ele julga, imagina um juiz penal em São Paulo, onde o PCC atua fortemente. Aliás, o PCC está no Brasil inteiro. Esses juízes merecem uma proteção. Entendi. Por exemplo, em alguns estados, ao juiz de execução penal, o Ministério da Fazenda destinou ele mesmo um carro blindado para proteger o juiz. Nós precisamos do uso do carro como fator de segurança. O Supremo, os tribunais superiores têm representatividade, e é um número pequeno. Agora, eu acredito que nem nos estados deve prevalecer essa função de carro com motorista. É hora de se abandonar isso. Eu acredito que nós precisamos dar um salário adequado para que o juiz possa cuidar da sua família, pagar o estudo dos seus filhos. Agora, ganha-se muito? O que é muito? O que é muito? Quanto ganha um diretor do Banco do Brasil? Eu, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, ganho a metade do que ganhava quando era diretor do Banco do Brasil. Quanto ganha no setor privado? E outra coisa, eu não posso ter os magistrados mal remunerados, eu não vou ter gente talentosa, eu preciso de gente boa. Acho que a remuneração decente é uma forma de você recrutar juízes preparados e adequados com talento para a magistratura. Ainda sobre a condição de trabalho dos juízes, duas perguntas. A primeira é a seguinte: sempre aparece essa discussão. O recesso do judiciário 2 vezes por ano. Isso dependeria de mudança na lei orgânica da magistratura. O senhor é a favor ou contra a manutenção do sistema atual em que há 2 períodos do ano de recesso? Eu acho que não justifica mais também esse recesso, 2 recessos. Nós estamos em novos tempos, com outro. No passado, o Brasil era diferente. Todo funcionário tinha a licença-prêmio, que a magistratura não tinha, de 90 dias, de 5 anos. O juiz dá-se o recesso, porque o desgaste é muito grande. Mas nós estamos em novos tempos. Ou seja, você acha que o juiz tem que trabalhar 11 meses e folgar 1 mês? 1 mês. Essa é a regra. Agora, será que haverá iniciativa de mudar isso na lei orgânica por parte... Pode não ter iniciativa, a lei vai, o Congresso pode mudar isso até na Constituição. Não tem que ser iniciativa do Judiciário? Não, a iniciativa da lei orgânica é do Judiciário, mas o conteúdo da lei orgânica depois pode ser alterado.
Pelo proposta Congresso. pelo Congresso. Outra coisa, nada impede o Congresso de aprovar uma emenda constitucional que veda a concessão de férias de 60 dias. Ou seja, melhor férias de 30 dias para juízes. Como todos os demais cidadãos. Outra pergunta sobre o Conselho Nacional, o Conselho da Justiça Federal tendo o direito agora de viajar em classe executiva quando fazem viagens de avião. Essa decisão foi baseada em qual critério? Então vamos explicar isso. Quem integra o Conselho? O presidente do STJ, mais 4 ministros do STJ. Então, o presidente... Metade do STJ. Metade do Conselho é de ministros do STJ. Ok? A outra metade são os presidentes dos tribunais regionais federais. O presidente do Tribunal Regional Federal, quando viaja, pode viajar de executiva. Quando viaja pelo seu tribunal. Os ministros do STJ, quando viajam pelo STJ, podem viajar de executiva. E por que pelo Conselho não poderia? Então, algum presidente no passado, numa atitude muito demagógica, baixou a seguinte resolução: eu, presidente, viajo de executivo. Os demais aqui, quando viajarem, vão me representar, vão viajar de econômico. Nós estamos falando de um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Nós estamos falando de alguém que tem representatividade institucional, que vai falar na corte na Alemanha, que vai visitar a corte na França. Nós estamos falando de pessoas que têm um grau de representatividade elevado. Um ministro de Estado viaja de executivo ou viaja no jato do governo, que equivale a um ministro do STJ. Então, eu tinha 2 opções. Mantém essa discriminação odiosa, ok? Ou igual, como tem que ser. Todos integram o mesmo conselho, têm o mesmo status. Por que um viaja para executivo? Outro? Segundo, quantas são as viagens do conselho, dos membros do conselho? São mínimas. Nós fomos à Alemanha agora num intercâmbio que temos com a Justiça Alemã. Eles estão vindo aqui, nós fomos lá, a França vem aqui, eu já fui visitar. Há hoje um intercâmbio, nós estamos trocando experiência. Quantas viagens se faz no Conselho de Justiça Federal? Eu viajei uma vez pelo Conselho de Justiça Federal. Nesse ano todo. Os ministros dos 5, 3 me acompanharam nessa viagem. Foi um intercâmbio, foi um programa que fizemos. Entendi. Então, não é uma farra de viagens. Ministro, muito obrigado por sua presença aqui no Poder em Foco e eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero você aqui. Boa semana a todos.